Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História e Geografia de Portugal. O meu nome é Sandra. Antes de iniciar, vou só recordar que os recursos que nós iremos utilizar são da Santilhana, da Escola Virtual e da Leia. Na última aula estivemos a falar sobre revoltas. A revolta em 1640 e a Revolução de 1974. Hoje vamos falar de independência. Vamos dar continuidade ao tema da última aula. Então, hoje o nosso tema será a independência. Iremos falar relativamente ao quinto ano, a restauração da independência em 1640 e a independência das colónias em 1974 e 75, relativamente ao, neste caso, ao sexto ano. Na aula anterior foi lançado um desafio. Não sei se vocês tiveram tempo para perceber qual o desafio. O objetivo era que, por palavras vossas, tentassem explicar o significado de revolução. O que é a revolução para vocês? Nós tivemos a ver algumas revoltas e, no final da aula, será que vocês perceberam este conceito de revolução? Ora, revolução significa uma alteração dos acontecimentos. Uma revolução é uma mudança na estrutura económica, social e política de um Estado. E foi isso que aconteceu em 1640 e foi isso também que aconteceu já em pleno século XX. Temas para a aula 2, relativamente ao quinto ano da União Ibérica à Restauração, iremos falar de um dia de 1 de dezembro de 1640, o dia da restauração da independência, e falar só um pouco sobre a Guerra da Restauração. Relativamente ao sexto ano, iremos abordar o processo de democratização entre 1975 e 1982 e todo o processo de descolonização. Para recuperar da última aula, vamos então iniciar com uma reflexão. A liberdade dos povos nem sempre é respeitada. Nós tivemos a ver isso no caso do século XVII e no século XX. Ao longo da história de Portugal, ocorreram momentos de luta pela liberdade. Mas respeitamos sempre a liberdade dos outros? Será que nós, os portugueses, que tanto lutamos pela liberdade, será que respeitamos sempre a liberdade dos outros? É isso que ficará para ver ao longo desta aula. Vamos então começar com o quinto ano, aula de História, friso cronológico. Estivemos então no 1580, no período da União Ibérica, entre 1580 e 1640. Na última aula falámos da revolta do Manuelinho e dos vários motins que ocorreram em todo o país, e hoje vamos falar aqui precisamente de 1640, da restauração da independência. Vamos só recuperar então conteúdos. Portugal teve consequências das dificuldades que a Espanha atravessava derivada da União Ibérica, isto é, a Espanha tinha guerras com a Inglaterra, a França e a Holanda. Ocorriam também, a nível interno, algumas revoltas, o que gerou então para Portugal novos impostos. Os soldados portugueses foram obrigados a participar nas guerras contra os inimigos de Espanha e também os inimigos de Espanha atacaram os navios portugueses e algumas possessões portuguesas. Vamos só então recuperar todos esses conteúdos sobre o domínio filipino e o descontentamento social. Filipe I, quando foi aclamado rei de Portugal nas Cortes de Tomar, fez algumas promessas aos portugueses que tinham como objetivo agradar aos vários grupos sociais. No entanto, os seus sucessores, Filipe II e III, começaram a contrariar essas mesmas garantias. Os nobres portugueses não assumiam cargos relevantes. Os impostos foram sendo aumentados. Os soldados portugueses eram obrigados a combater em guerras espanholas. E a burguesia portuguesa estava a ter grandes prejuízos com a perda de territórios coloniais. Filipe III tentou ainda reduzir a autonomia de Portugal e assim unificar os dois reinos. Deste modo, todos os grupos sociais portugueses estavam descontentes com a governação dos reis espanhóis. Um pouco por todo o país começaram a surgir motins populares, que em muitos casos eram apoiados secretamente por nobres e burgueses. Entre esses motins destacam-se na cidade do Porto o motim dos Portos Secos, em 1592, e a revolta do Manuelinho, no ano de 1637, em Évora. Todo este descontentamento viria a contribuir decisivamente para a revolta de 1640, que iria resultar na restauração da independência de Portugal a 1 de dezembro e na aclamação de Dom João IV como rei de Portugal.
A diferença entre as promessas feitas por Filipe I quando foi proclamado rei de Portugal e as medidas tomadas por Filipe II e Filipe III provocaram o descontentamento generalizado da sociedade portuguesa, que por sua vez originou vários motins e confrontos populares que culminariam na restauração da independência de Portugal. Vamos analisar um documento que apresenta a justificação para o descontentamento dos portugueses. Vamos começar por ler o documento. Sucedeu na monarquia de Espanha Filipe IV, terceiro de Portugal. Sem chamar cortes, acrescentou tributos, impostos, em Portugal, com tal excesso que vieram a ser intoleráveis. Fez estante, apoderou-se das mercadorias e levava o dinheiro para Castelo. Exasperou este concerto, inquietou esta situação, o ânimo dos populares que, gritando liberdade, profanaram com pedradas as janelas do paço. Vamos então analisar este documento e perceber os motivos do descontentamento dos portugueses. Os portugueses estavam descontentes com Filipe III, porquê? Vai ao documento e tenta encontrar o porquê do descontentamento dos portugueses. Temos então, os portugueses estavam descontentes com o aumento dos impostos, que está ali referido, que até passaram a ser intoleráveis, e apoderou-se também das mercadorias e do dinheiro de Portugal. Face a esta situação, um grupo de populares vai-se revoltar e destruiu as janelas do Paço à Pedrada. Aqui temos as revoltas, como vocês podem ver, irão ocorrer um pouco por todo o país. Não se esqueça então, Filipe II e III não irão cumprir, vamos ter os contentamentos portugueses e a vontade de recuperar a autonomia perdida. E como é que vão então atuar os portugueses? Nos finais de 1639, a governação de Portugal, contrariamente à promessa feita por Filipe I nas Cortes de Tomar, estava entregue a uma representante de Filipe III, que era a Duquesa de Mantua, e também ao secretário de Estado, Miguel de Vasconcelos. Ora, isto foi acrescentar ainda mais o descontentamento de parte dos portugueses. E o que é que vão fazer os portugueses? Vão-se organizar secretamente para conspirar. Por isso vão organizar uma conspiração. Um conjunto de nobres, 40 nobres, que eram chamados conjurados, vão se reunir secretamente e elaborar um plano para que Portugal pudesse obter novamente a independência. E a altura não podia ser melhor. Isto é, a Espanha encontrava-se enfraquecida devido às guerras com outros países europeus e também ocorriam várias revoltas internas em Espanha. Era um momento ideal para que os portugueses pudessem então atuar e conseguir recuperar a independência. Vamos ver como é que foi então feita esta organização, esta conspiração. As revoltas populares são a prova de que o descontentamento no país era geral. Isso fez com que um grupo de nobres se sentisse legitimado para levar em frente uma revolta, um golpe palaciano. Os conjurados. Precisamente. Os conjurados eram um grupo constituído por cerca de 40 nobres que se reuniam secretamente em Lisboa com o objetivo de destruir Filipe III e proclamar um rei português. Os seus encontros secretos realizavam-se no Palácio de Jorge de Melo, no Palácio dos Duques de Bragança e no Palácio Almada, hoje chamado Palácio da Independência, no Rossio. E eles entravam por aqui e... Não. Por aqui nunca. Isso iria dar nas vistas. Eles entravam por uma porta lateral do palácio e que acedia à antiga muralha fernandina que delimitava as traseiras da propriedade. Esta é a muralha fernandina. E aquela porta ali, tapada, era a porta, o sítio por onde eles entravam. Sim, mas aqui, em vez de jardim, existiam árvores. E ali à direita era o salão onde eles se reuniam. Ou seja, esta parte é toda construída posteriormente. Sim, mas vamos até lá acima. E ali o jardim estava cheio de árvores. E por isso, nenhum dos empregados da casa se apercebia do que se estava a passar. Ótimo, não fosse algum deles denunciar os conjurados aos espanhóis. E tudo acontecia nas barbas do poder. Exatamente, porque mesmo ali é o terreiro do Paço, onde vivia a vice-rainha. E ali em cima, no Castelo São Jorge, estava aquartelada a guarda castelhana e a guarda tudesca.
vezes, quando é feito assim, nas barbas, é precisamente quando se levantam menos suspeitas, não é? Era precisamente o que acontecia. As reuniões de chabregas eram bem mais problemáticas. Mas os 40 conjurados nunca se reuniram em simultâneo. Os cabecilhas do grupo cingiam-se a um número muito mais reduzido de conjurados. É, por exemplo, o caso de Dom Rodrigo da Cunha, Dom Jorge de Melo e seu irmão Francisco de Melo, Dom Miguel de Almeida, Conde de Abrantes, o único que conheceu Portugal independente, e o Conde Antão Vaz de Almada, o proprietário do palácio. O plano dos conjurados era que Dom João de Bragança, que vivia aqui, no seu palácio em Vila Viçosa, subisse ao trono em Lisboa. Sim, no final do ano de 1640 estavam reunidas boas condições para que a revolta tivesse êxito, nomeadamente a revolta da Catalunha. Se sobrevava também ao centralismo de Olivares, desviava cada vez mais militares de Espanha para aquela região. Depois o Natal estava próximo e muitos espanhóis que viviam em Lisboa foram também passar a época festiva ao seu país. E porquê que o Duque de Bragança era a escolha dos conjurados para rei de Portugal? O Duque de Bragança era neto de Dona Catarina, que em 1580 era candidato ao trono de Portugal, lembras-te? Ok, então, temos todas as condições reunidas para avançar para o 1 de dezembro de 1640 e para a obtenção da independência. Reparem que o momento é ideal. A Espanha encontrava-se com revoltas internas e também alguns dos representantes do país tinham ido passar o Natal para a Espanha. Entretanto, os conjurados, nas suas organizações secretas, vão convidar Dom João, Duque de Bragança, para subir ao trono em Lisboa. E porquê Dom João? Dom João, como vocês conseguiram ouvir no vídeo do Conta-me Histórias, Dom João era neto de Dona Catarina, que tinha sido pretendente ao trono no início da crise de sucessão. Mas será que os conjurados vão conseguir a independência de Portugal? Será que o seu plano de revolta, eles vão conseguir executar o seu plano de revolta? Ora, no dia 1 de dezembro de 1640, eles vão invadir o Paço da Ribeira. No Paço da Ribeira, eles vão então prender a Duquesa de Mantua. Não se esqueçam que era a regente, a representante de Filipe III de Portugal, e vão então primeiro capturar Miguel de Vasconcelos e depois vão matar Miguel de Vasconcelos. Através do Conta-me Histórias, vamos ver um excerto que representa este momento da captura de Miguel de Vasconcelos e da prisão da Duquesa de Mantua. E a 1 de dezembro de 1640, o plano é posto em prática, aqui no Terreiro de Paço, intacto ainda antes do grande terremoto. Mas porquê tão poucos dias desde o apoio de Dom João até à sublevação? Não foi algo precipitado? Tinha de ser. Havia o enorme perigo da conspiração ser descoberta. Pois, já muita gente tinha conhecimento do plano. Precisamente, havia que passar rapidamente à ação. Bem cedo, os conjurados foram de coche ou a pé até ao terreiro e esperaram que o relógio do Paço da Ribeira desse as 9 horas. Depois, dirigiram-se ao Palácio Real e, enquanto um grupo se encarregou de controlar a guarda, outro grupo vai em busca de Miguel de Vasconcelos, o secretário de Estado português que cooperava com os espanhóis e por isso era odiado. Ele apercebeu-se do que se passava e, ao ver que não podia fugir, escondeu-se num grande armário onde guardava vários papéis. Os conjurados não o encontraram. Contudo, ao remexer-se, Miguel de Vasconcelos derrubou os papéis e denunciou a sua presença. A seguir, tiraram-no, segundo se crê, ainda vivo, pela janela. Ah? Defenestraram-no, portanto. Impressionante. Exato, é esse mesmo verbo. É que a minha experiência televisiva levou-me a conhecer muitos verbos esquisitos. Entretanto, o povo foi-se juntando e exerceu sobre ele a sua ira. Mas ainda nos falta a vice-rainha. Sim, outro grupo encontrou rapidamente a vice-rainha, a Duquesa de Mantua. Depois obrigaram-na a redigir uma ordem ao governador do Castelo de São Jorge para que não levantasse os seus militares contra a nova situação política.
E agora, Dom João já podia partir de Vila Viçosa e dirigir-se a Lisboa para ser aclamado rei. Rei Dom João IV. Após a chegada a Lisboa de Dom João, na noite de 6 de dezembro, seguiram-se dias de festejos e procissões enquanto se preparava a cerimónia da aclamação que aconteceria no dia 15. Simultaneamente, muitos mensageiros espalharam-se pelo reino a cavalo, levando consigo cartas para as autoridades de cada terra se encarregarem de reconhecer e aclamar o novo rei. Uma curiosidade é que Dom João IV consagrou Nossa Senhora Rainha de Portugal. Pois foi. E a partir daí, nem ele, nem nenhum outro rei português usou coroa. Mas o mais difícil da restauração ainda estava para vir. Os 28 anos de guerra que se seguiram foi o mais difícil. Okay. Dom João IV é então aclamado rei de Portugal e dá-se início à dinastia de Bragança. Se nós analisarmos a árvore genealógica, vemos então Dom João IV, neto de Dona Catarina de Bragança, e depois temos aqui uma outra imagem com a aclamação de Dom João IV como rei de Portugal. Aqui dá-se início então à dinastia de Bragança e à restauração da independência de Portugal, pondo fim a 60 anos de domínio espanhol de 1580 a 1640. Mas, como vimos, o pior estava para vir. Ainda temos 28 anos de uma guerra, da Guerra da Restauração. Ora, como é que Portugal, como é que Dom João IV se vai preparar para a sua defesa? Enquanto a Espanha se mantinha envolvida em vários conflitos, Portugal vai então preparar a sua defesa. Como? Primeiramente, vai organizar o exército, vai fabricar armas e reparar ou construir fortalezas junto à fronteira. Seguidamente, vai fazer acordos e tratados de aliança com outros países. Primeiro, para que esses países reconhecessem a restauração da independência de Portugal e também para tentar recuperar alguns dos territórios que Portugal tinha perdido. Temos aqui um mapa onde podem verificar algumas das fortalezas que foram reconstruídas ou foram reparadas ou construídas ao longo da fronteira, para podermos defender-nos da fronteira com Espanha, e a seguir tem uma imagem que mostra um desses castelos que foi utilizado, foi então em Castelo Rodrigo, ali perto da Guarda. Ora, vamos só, como viram, os portugueses conseguem obter, através da Revolução, conseguem obter a independência em 1640. Vamos fazer só uma breve síntese, uma atividade final para o 5º ano. Completa o texto com as seguintes expressões: Bragança, Estado, Vasconcelos, 1640, Portugal, Nobre, Espanha e Mântua. Temos então o texto e, mais uma vez, vocês já conhecem este exercício, temos que completar com as palavras em falta. Aproveitando as revoltas internas em Espanha, um grupo de... A quem é que pertencia? Qual era o grupo social? Um grupo de nobres, muito bem. Decidiu avançar e organizar um golpe de Estado. Peço desculpa, não está a entrar Estado, para colocar no trono Dom João, Duque de Bragança. No dia 1 de dezembro, nessa recordo na data, 1640, os revoltosos invadiram o Paço da Ribeira, prenderam o representante do rei, que era a duquesa de... peço desculpa, o representante do rei de Espanha, estava a passar um espaço, que era a duquesa de Mântua, e mataram o secretário de Estado, que era então Miguel de Vasconcelos. Dom João foi aclamado rei de Portugal, dando então início à dinastia de Bragança. E os portugueses conseguiram então obter a sua independência em 1640, conseguiram restaurar a sua liberdade. E no século XX? Será que os portugueses, como é que irá decorrer a restauração da liberdade no século XX? Vamos para o friso. Este friso já foi apresentado na última aula. Mais uma vez, recordando, a última aula foi entre 1974, a Revolução do 25 de Abril, e o pós-25 de Abril, com as primeiras eleições para a Assembleia Constituinte. Hoje vamos falar de todo o processo de descolonização, da obtenção da liberdade das nossas ex-colónias, entre 1974 e 1975. Ora, após o 25 de Abril, um dos objetivos mais importantes do movimento das Forças Armadas era pôr fim à guerra colonial e resolver pela via política os problemas das colónias portuguesas. Este processo foi um processo ainda demorado em negociações entre o governo de Portugal e os movimentos de liberdade, de libertação por parte das colónias. Este processo de descolonização, temos de ter atenção a este conceito, é um processo de independência de uma colónia em relação ao seu país colonizador. Vamos atentar ao mapa.
vamos começar por analisar este mapa. Repara, aqui no mapa temos a verde as ex-colónias portuguesas e temos também as respectivas datas em que obtiveram então a independência e assinalado a vermelho, rosa, temos então Portugal. A tua primeira tarefa é identificar as colónias africanas, vamos começar a falar pelas colónias africanas, que obtiveram a independência logo após o 25 de Abril. Tu no mapa tens identificado a verde as colónias e também as datas. Repara que o 25 de Abril foi em 1974, por isso nós só queremos após o 25 de Abril. Consegues então identificar? Temos então Guiné, em 1974, Moçambique, em 1975, Cabo Verde, também em 1975, São Tomé e Príncipe, em 1975 e Angola, em 1975. Vamos olhar para as datas. Temos então Guiné-Bissau, a 10 de 9 de 1974, foi a primeira, seguida por Moçambique, a 25 de 6 de 1975, Cabo Verde, a 5 de 7 de 1975, São Tomé e Príncipe, a 12 de 7 de 1975 e, por último, a última colónia africana, a 11 de 11 de 1975, a obter a independência. Com isto formaram-se novos países, vamos ter 5 novos países, vão nascer então 5 novos países independentes. Temos o primeiro, a Guiné-Bissau, temos Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Angola. Ora, vamos só ver um vídeo que aborda um bocadinho esta parte da descolonização dos portugueses em África. O processo de descolonização dos territórios portugueses em África foi feito de uma forma rápida e precipitada. Após o 25 de Abril, foram iniciadas negociações com os movimentos de libertação que levaram à independência das várias colónias africanas. A primeira colónia a tornar-se independente foi Guiné-Bissau, ainda em 1974, e a última, Angola, em novembro de 1975. Foi muito marcante para nós assistirmos ao desespero dos passageiros que recebíamos a bordo. Neste processo de descolonização, os portugueses que habitavam nas agora ex-colónias ficaram desprotegidos face às guerras e aos movimentos revolucionários que surgiram nesses territórios após a independência. Os cerca de 500 mil portugueses que viviam nessas colónias tiveram então de voltar para Portugal, deixando todos os seus bens materiais e os seus empregos para trás. Esta população, conhecida como os retornados, enfrentou sérias dificuldades após a sua chegada a Portugal, principalmente em arranjar casa e trabalho. A integração dos retornados na sociedade portuguesa e a obtenção de melhores condições de vida foi possível graças ao seu dinamismo e às ajudas do governo português. A descolonização dos territórios em África permitiu o surgimento de 5 novos países independentes: Guiné-Bissau, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Angola. Muito bem. São criados então estes 5 novos países em África. No entanto, era necessário acautelar o regresso dos portugueses que se encontravam nestas colónias. Todavia, a agitação política e social vivida em Portugal e também nestes novos países não permitiu que fosse realizado esse acautelamento. Isto quer dizer que este clima revolucionário existente nos novos países tem como consequência o regresso dos antigos colonos e eles acabam então por regressar sem casa, sem emprego e sem haveres. Na maioria de Angola e Moçambique, estes portugueses tiveram problemas para se reintegrarem na sociedade portuguesa. No entanto, ao longo do tempo, a longo prazo, estes problemas acabaram então por desaparecer. Vamos ver um vídeo que mostra a chegada destes portugueses a Lisboa. Trouxemos a roupa. O resto tudo ficou lá. O que é que pensa fazer agora? Penso começar uma vida nova. Está certo que vai ser um pouco difícil, mas... E tem cá família em Portugal? Não tenho. E o que pensa fazer agora? Trabalhar. Tem familiares em Portugal? Não tenho, não.
São absolutamente sós, portanto. Somos sós, sim. Sós no regresso. Assim se sentiram os que regressaram do ultramar no tempo da descolonização, como revelam estas imagens incluídas num dos episódios da série Portugal, um retrato social, com a realização de Joana Pontes e a autoria de António Barreto. Diz também aqui que não se conhecem outros casos de um tão grande número de pessoas se ter misturado tão rapidamente e sem conflitos como neste período. E acrescenta-se: com a descolonização em 1975, cerca de 600 mil portugueses, muitos dos quais já tinham nascido em África, vêm para Portugal. Apesar das dificuldades, estas pessoas integraram-se. Depois de terem perdido terra, casa e emprego, tiveram de recomeçar a vida. Muito bem. Já abordamos os novos 5 países e a descolonização na África. Vamos então abordar a descolonização na Ásia. No caso de Macau e Timor, foram 2 casos diferentes de descolonização. O primeiro, Macau, foi realizado um acordo em 1987 entre Portugal e a China e permaneceu sob a administração portuguesa até o ano de 1999. Após essa data, Macau ficou integrado na República Popular da China com um estatuto especial. No caso de Timor, também ocorreu uma situação diferente. Timor-Leste foi em dezembro de 1965 é ocupado e anexado pela Indonésia e aí é instaurado um regime ditatorial. Os timorenses, durante 24 anos, vão lutar heroicamente pela sua liberdade e um dos seus representantes é Xanana Gusmão, um dos seus líderes, que vão formar um grupo de resistência e lutar pela liberdade. Temos aqui um documento que fala sobre essa luta. No dia 7 de dezembro de 1965, as tropas indonésias invadiram a parte oriental de Timor. Os tempos que seguiram foram de repressão. Fala-se de 250 mil timorenses mortos durante o período de ocupação. Mas a resistência timorense nunca desapareceu. Xanana só viria a ser libertado a 7 de setembro de 1999 e no dia 20 de maio de 2002 a independência foi solenemente marcada. Ora, foi exatamente a 20 de maio de 2002 que conseguiram obter a sua independência com o apoio da população portuguesa. Ora, neste momento, os portugueses ainda mantêm contactos, quer económicos, culturais, com estes povos que foram descolonizados. Por isso ainda mantemos, de alguma forma, uma relação de amizade com todos estes povos. Vamos fazer uma atividade de consolidação. De que forma decorreu o processo de descolonização? Não sei se estão recordados. Inicialmente, este processo em que Portugal reconhece o direito à independência às antigas colónias, dá-se logo após o 25 de abril de 1974 e inicia-se o processo com negociações entre o Estado português e os líderes dos movimentos de independência de cada novo país. E agora vamos fazer um crucigrama, que vocês já estão habituados. Vamos iniciar com as horizontais e, seguidamente, com as verticais. Horizontais, colónia africana portuguesa que se tornou independente em novembro de 1965, conta os passos, se calhar é mais fácil conseguir resolver. Então, Angola. Portugueses que viviam nas antigas colónias portuguesas e vieram para Portugal no decorrer do processo de descolonização são os retornados. Líder timorense que chefiou a luta contra a ocupação indonésia de Timor-Leste foi então Xanana. E passamos às verticais. País que invadiu Timor-Leste em 1975 foi a Indonésia, que instaurou uma ditadura. Território que passou a ser administrado pela China depois de dezembro de 1999 foi Macau. E, por último, a antiga colónia portuguesa que conseguiu a sua independência em maio de 2002 foi, então, Timor. Nós tínhamos uma reflexão inicial. A liberdade dos povos nem sempre é respeitada. Ao longo da história de Portugal ocorreram momentos de luta pela liberdade, mas respeitamos sempre a liberdade dos outros. Ora, como conseguiram ver, nem sempre Portugal respeitou a liberdade dos outros, à semelhança de outros países. Mas quando nós adquirimos a liberdade, passamos também a respeitar a sua liberdade. A sua história é um ensinamento que devemos aprender com ela. Até a próxima aula.